A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Nós estamos iniciando agora mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo, São José Maria Escrivá, padre lá da Espanha, que foi canonizado por São João Paulo II e é reconhecido por ele mesmo como o santo do cotidiano, santo do dia a dia. Estamos levando até você as homilias de São José Maria Escrivá, presentes no livro Amigos de Deus. Se você ainda não tem esse livro, você pode adquirir através do site da editora Quadrante, também pode pesquisar Livraria Opus Dei, livro Amigos de Deus, ou pode fazer um contato conosco através da loja da Boa Semente, a loja Coração de Maria, telefone WhatsApp 88, é o código de área 997723677. Um caminho no dia a dia para crescermos na amizade com o nosso Deus e desfrutarmos assim daquela tão desejada alegria. É este o caminho que São José Maria nos propõe no nosso trabalho, na nossa vida familiar, nos nossos estudos, enfim, no nosso cotidiano. Crescer na amizade com Deus, entendendo que somos chamados a viver diante de Deus e diante dos homens, procedendo da melhor maneira. Esse é o tema da 10ª homilia que nós estamos refletindo. Já passaram 9 por aqui. Se você está chegando pela primeira vez a este conteúdo, pesquisa nas nossas playlists, no YouTube, Facebook, Instagram, e você vai poder acompanhar toda essa riqueza que São José Maria Escrivá está compartilhando conosco. Nós acolhemos a você que está através da internet, nos acompanhando agora pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente, também da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, sempre a partir das 7 da noite, este conteúdo está à sua disposição. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, que está conosco nas noites da Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Acolha você que está nos ouvindo, agora pela Rádio Cultura, é muito bom contar com a sua sintonia e motivamos para que você convide outras pessoas agora, liga, coloca mensagens aí nos grupos de WhatsApp também, manda direct, pelo Instagram para muitos amigos e amigas e motiva a sintonizar agora a rádio da Diocese de Quixadá, a Rádio do Bem, Rádio Cultura FM. Nós estamos com você na Cultura de segunda a sexta a partir das 8h30 da noite e aos sábados mais cedo, às 4 da tarde, na programação da Rádio do Bem, tá bom? É muito bom saber que você está aí e nos diga quem é você, aonde você está, com quem você está, como é que você ouve o Amigos de Deus. 88 é o código de área, 998378192 é o telefone da Rádio do Bem. 88 é o código de área, 998378192. Manda uma mensagem para nós de áudio e de texto, vamos ficar muito felizes de conhecer você. E é claro, nós temos um grupo de irmãos, de irmãs que se reúnem conosco todos os dias, fazem um esforço para estar ao vivo conosco, fazendo acontecer o Amigos de Deus. Já tem cada um aqui a sua cadeira reservada em torno do Senhor para serem alimentados pelo seu amor. Vamos abraçar quem está conosco desde cedo hoje, nossa querida Netinha. Um abraço para você, Cleomar. Muito bom ter você aqui conosco. Alô, Claudiana, sempre presente aqui no Amigos de Deus. Acolho com carinho a você, querida Alana. Tudo em paz, minha irmã? Um abraço. Hoje conosco está aqui a irmã Margarida. Ô, irmã Margarida, que bom, né? Parou um pouquinho de cantar para meditar. Louvado seja Deus, irmã. Um abraço para Karina, para Cristina. Só gente boa reunida para esse momento de reflexão. Deseja também estar conosco ao vivo no Amigos de Deus? É muito fácil. YouTube da comunidade Mariana Boa Semente, por volta de 9h30 da manhã, a gente disponibiliza o link para você entrar e ficar ao vivo conosco através do YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Você que está nos ouvindo em outros horários, em outras plataformas, você que está ouvindo pela rádio, quer estar conosco frente a frente ao vivo? Então já sabe, entra no YouTube, procura Comunidade Mariana Boa Semente. Se não é inscrito ainda, se inscreve, toca o botãozinho inscrever-se, é muito simples, não paga nada, tá bom? E aí, quando você se inscrever, vai aparecer um sininho, você toca lá, porque é uma forma da gente lhe avisar sempre que chegar, sempre que tiver algum novo conteúdo,
transmissão da missa, transmissão do grupo de oração Sagrada Família, uma grande bênção toda segunda-feira, você vai ser avisado. Vídeos de formação, enfim, muito conteúdo bom pelo canal da comunidade Mariana Boa Semente. Amém? Vamos rezar, meus irmãos? Hoje temos mais um trecho da 10ª homilia. Hoje vamos começar uma nova sequência com um título muito interessante e aquilo a que eu e você somos chamados. Serão 2 episódios, vamos ter o primeiro hoje, proceder com retidão. Você sabe como proceder com retidão? Eu e você devemos viver diante de Deus e diante dos homens com essa disposição. Proceder com retidão. Já escreve essa frase aí para você ir abrindo o coração. Preciso ter a disposição de proceder com retidão. Vamos escrever? Vamos lá. Já como motivação, antes da gente rezar, você já se coloca diante de Deus, diante dos homens com este propósito. Coloque aí, escreva aí. Preciso ter a disposição de proceder com retidão. Preciso ter a disposição de proceder com retidão. Falar o que é certo, fazer o que é certo. É assim que a gente deve viver como filho, como filha de Deus. Quem é amigo de Deus tem essa disposição de proceder com retidão. Se você tem essa disposição, Deus vai lhe dar toda a ajuda necessária, Deus vai lhe dar toda a graça necessária. Mas você precisa, netinha, ter a disposição de proceder com retidão. Amém? Vamos rezar então nesta intenção? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos rezando nesta 10ª homilia com a oração da Beata Helena Guerra, o ato de união a Jesus. Vamos tomar essa atitude de união a Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Vamos falar com o Senhor. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado. Pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria, para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente, e apreciarmos a vossa doçura vivificante. Peça a graça de saborear a vida na vontade de Deus, de ter a sabedoria de viver a vontade de Deus, de reconhecer a vontade de Deus expressa claramente na vida de Jesus. Esta é a sabedoria. Fazer aquilo que o Senhor nos diz, o caminho para o qual Ele nos conduz. Dai-me, Senhor, esta sabedoria, sentir sabor no Teu amor, na Tua vontade. E continua pedindo os dons do Espírito Santo. Senhor, dai-me o dom da inteligência, que ilumine os olhares do nosso espírito, o dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. Senhor, aconselhai-me, orientai-me, para que eu siga os vossos passos. Para que eu possa, com a minha palavra, com o meu exemplo, com o meu conselho, orientar a muitas outras pessoas. Dai-me, Senhor, o dom da fortaleza,
para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O Senhor sabe o quanto somos atacados. Fortalecei-me, Senhor, fortalecei-nos, Senhor, para que pela vossa graça sejamos sustentados, animados. Dai-nos, Senhor, o dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade. Ó Jesus, que nós nos reconheçamos filhos do Pai, irmãos uns dos outros, com entranhas de misericórdia. Dai-nos o dom da piedade que nos confere entranhas de misericórdia. O dom do temor, que afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Senhor, que em nada eu queira vos desagradar. Pois foi isso que quisestes, que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, Jesus, pela vossa cruz, que nolo obtenhais para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se tudo isto você deseja, diga, assim seja. Se você precisa de tudo isto também, diga agora, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Sequência: proceder com retidão. Escute. Se do Evangelho não tirarmos em cada momento consequências para a vida de hoje, é porque não o meditamos suficientemente. Muitos dos que me escutam são jovens, outros entraram já na maturidade. Todos queremos produzir frutos, porque, caso contrário, não estaríamos aqui. Esforçamo-nos por impregnar a nossa conduta de espírito de sacrifício, da ânsia de negociar com o talento que o Senhor nos confiou, porque sentimos o zelo divino pelas almas. Mas não seria a primeira vez que, apesar de tanta boa vontade, algum de nós, algum de vós, cairia na cilada dessa mistura de fariseus e herodianos. Composta talvez pelos que, de um modo ou de outro, por serem cristãos, deveriam defender os direitos de Deus e, no entanto, aliando-se e confundindo-se com os interesses das forças do mal, cercam insidiosamente outros irmãos na fé. Sede prudentes e procedeis sempre com simplicidade, que é virtude tão própria do bom Filho de Deus. Mostrai-vos naturais na vossa linguagem e na vossa atuação. Chegai ao fundo dos problemas, não fiqueis na superfície. Reparai que é preciso contar antecipadamente com o desgosto alheio e com o próprio, se desejamos de verdade cumprir santamente e como homens de bem as nossas obrigações de cristãos. Palavra forte hoje, meu irmão, minha irmã,
para que a gente não tenha dúvida de qual é o nosso chamado para viver diante de Deus e diante dos homens. Proceder com retidão. A minha vida e a sua vida deve ter uma conduta reta. Deve ser marcada por atitudes certas, corretas. É assim que vive um filho de Deus. É assim que vive um amigo de Deus. Um amigo de Deus é aquele que sempre age da maneira certa, da maneira correta, na prática do bem, na prática do amor, fazendo aquilo que é honesto. Essa deve ser a minha e a sua disposição, proceder com retidão. Jesus veio para nos ensinar isso. A palavra de Deus diz que Jesus passou por esta vida fazendo o bem. Eu e você temos que passar por esta vida fazendo o bem. E São José Maria Escrivá está nos lembrando que quando nós rezamos com o Evangelho, e o que é o Evangelho? É a mensagem alegre que Jesus veio transmitir com a sua própria vida, com as suas palavras. É o ensinamento de Jesus para cada um de nós. Deixa eu perguntar para você, você tem lido o Evangelho todos os dias? Não? Por quê? Se você quer proceder com retidão, você precisa ter o Evangelho no coração. Vamos escrever essa frase? Quem quer proceder com retidão, precisa ter o Evangelho no coração. Vou repetir, anote. Quem quer proceder com retidão, precisa ter o Evangelho no coração. Meu irmão, quem deseja viver diante de Deus e diante dos homens, procedendo com retidão, precisa ter o Evangelho no coração, ou seja, precisa conhecer Jesus, que ali se revelou, e viver como ele viveu e fazer o que ele fez. Por isso, São José Maria está dizendo, se nós lemos o Evangelho, e deixa eu dizer, é preciso fazer isso todos os dias. O Papa Francisco recomenda até a gente andar com um Evangelho numa versão pequenininha, assim, os Evangelhos, né, pelo menos, já que a Bíblia é maior, então pelo menos os 4 Evangelhos. Existem livretinhos, né, que tem os 4 evangelhos, o Papa Francisco aconselha você a andar com ele no bolso. Hoje em dia tem o celular, é muito fácil, né? Todo mundo anda com o celular no bolso. Então, o conselho vale também nesse sentido, para sempre que tiver oportunidade, ler um pouquinho. Às vezes você para, né, num local para esperar ser atendido em um determinado local, esperando uma consulta, um exame, resolver um determinado assunto aqui ou acolá, esperando um ônibus, esperando para pegar um avião, enfim, tantas situações que a gente fica ali parado, a gente poderia aproveitar para que ali, por nós, o Evangelho fosse meditado. E além dessas situações eventuais, é muito importante que cada um de nós reserve um bom tempo todo dia para ler a Bíblia, para ler um trecho do Evangelho. Agora a questão é essa: se nós fazemos isso e não tiramos consequências para a nossa vida hoje, porque a palavra de Deus ela é sempre atual. Jesus, diz a palavra de Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, aquilo que está no Evangelho deve iluminar a minha vida hoje. Deve iluminar a sua vida hoje. Se você lê o Evangelho hoje, o que foi que ele disse para você? Por exemplo, para quem está ao vivo conosco hoje, no Evangelho, Jesus faz aquele chicote de cordas e entra ali no templo e expulsa aqueles vendilhões, aqueles homens que estavam fazendo negócios e ainda por cima negócios sujos, de certa forma, indecentes, na casa de Deus. Ele expulsa. A casa do meu Pai é casa de oração. Será que nós não podemos pensar que nós também somos casa de Deus? Que Deus habita em nós, que somos templos do Espírito Santo? Claro. O que será que temos colocado na nossa vida que tem profanado essa presença de Deus?
Se você olha para a igreja, um templo, né? Hoje, inclusive, a celebração da Basílica de Latrão, um grande templo lá em Roma, e os nossos templos devem nos lembrar que somos templos também de Deus. Se eu olho para uma igreja e vejo essa igreja toda emporcalhada, toda suja, ou então, de repente, coisas indecentes acontecendo lá dentro da igreja, nós vamos ficar, com certeza, até aqueles que não têm muita fé, que não são muito piedosos ou religiosos, vão ficar indignados. Se você chegar na igreja da sua paróquia e, de repente, estiver acontecendo um forró pesado com aquelas músicas altamente indecentes e pessoas praticamente nuas lá dentro, você vai ficar escandalizado, mesmo você não sendo uma pessoa de igreja. O problema é que às vezes isso está acontecendo dentro de nós, quando não estamos procedendo com retidão, estamos esquecendo que Deus habita o nosso coração. Escreve essa outra frase. Quando não procedemos com retidão, estamos esquecendo que Deus habita no nosso coração. Diga mais uma vez, para que isso sirva de reflexão. Quando não procedemos com retidão, estamos esquecendo que Deus habita no nosso coração. Esse é um exemplo que nós estamos dando pelo Evangelho de hoje, para quem está ao vivo conosco. E você, quando você lê o Evangelho? Primeira pergunta, você costuma ler o Evangelho? Segundo, você deixa que esta palavra de Deus ilumine a sua vida? Independente da sua idade. Se você é jovem, se você já é adulto, todos nós precisamos ser, pela palavra de Deus, iluminados para que sejamos orientados, para que procedamos realmente da melhor maneira, falando e fazendo o que é certo, retamente, como filhos e filhas de Deus. Se nós estamos aqui agora, é isso que São José Maria vai dizer. Se você está ouvindo este programa, acompanhando esta série, e além disso você procura ler a Bíblia todo dia, você procura ir à igreja com frequência, isso é um sinal. O fato de estarmos aqui falando dessas coisas, refletindo sobre essas coisas, querida Cleomar, é um sinal de que nós queremos produzir bons frutos. Quem quer produzir bons frutos na vida, levante a mão aí. Eu quero. Levantei as duas. E você? Eu desejo produzir bons frutos na minha vida. Eu desejo viver diante de Deus e diante dos homens fazendo coisas boas, tendo boas atitudes, cultivando as virtudes. Nós queremos fazer isso, é ou não é, Cristina? Senão nós não estaríamos aqui rezando, refletindo, meditando, procurando, mesmo com sacrifício, fazer render os dons que Deus nos deu, a vida que Deus nos deu. Olha que coisa preciosa, Deus deu a mim e a você, netinha. Deu a você, querida Diana Patrícia, que bom tê-la aqui, Diana Patrícia. Deus deu a mim, deu a você o dom da existência, nos deu a inteligência, nos deu uma vontade livre. Nós queremos, e por isso estamos aqui empenhados, meditando, rezando, nós queremos mesmo com sacrifício fazer isso render, este dom que Deus nos confiou, o dom da existência, zelando pela nossa vida, zelando pela vida também uns dos outros. Então, nós queremos isso. É ou não é, Claudiana? Eu tenho certeza que você quer, senão você estava vendo sei lá o quê. Senão você que está nos ouvindo nesta noite pela Rádio Cultura, estava ouvindo aí qualquer forró-bodó, estava aí ouvindo qualquer programa, sei lá de que, sei lá em que rádio, mas você procurou uma rádio do bem, você está acessando através do seu celular, através do seu computador, um conteúdo que fala de Deus. Muito bem, então vamos partir desse princípio que todos nós que estamos hoje reunidos aqui nesse momento, queremos fazer o que é certo, queremos proceder com retidão. Qual o cuidado, então, que nós devemos ter? De não cairmos em uma cilada, aquela cilada na qual se misturaram fariseus e herodianos. Supostamente, você concorda comigo? Os fariseus, pelo menos mais do que os herodianos, os fariseus
vamos ter a maior generosidade possível, tá bom? Supostamente eles queriam fazer coisas boas, eles queriam até rigorosamente cumprir os mandamentos de Deus, até acrescentaram tantos outros nessa intenção inicial boa. Porém, eles caíram em uma cilada de se deixarem contaminar por outras intenções, de se deixarem contaminar pela inveja, por exemplo. Eles tinham inveja de Jesus, da popularidade de Jesus. Eles se sentiam ameaçados por Jesus. Você sabe que um motivo central que levou Jesus à morte foi a inveja, está escrito lá. Eles se uniram, fariseus e herodianos, para matar Jesus por inveja de Jesus. Assim como Caim matou Abel lá no início, por inveja. Nós podemos, não devemos, mas podemos muitas vezes nos deixar contaminar pela inveja, pelo orgulho, pelo medo, por coisas que acabam nos levando a um sentido contrário daquele que deveríamos ter como cristãos. O cristão deve proceder com retidão. Escreve para não esquecer. Todo cristão deve proceder com retidão. Todo cristão deve proceder com retidão. Esta deveria ser a nossa conduta. Mas se nós nos permitimos contaminar por outras intenções, por outros interesses, ao invés de defender os direitos de Deus, nós nos aliamos com os interesses das forças do mal. Veja, os fariseus que eram chamados a defender, como judeus, os direitos de Deus, Deus que tem o direito de ser louvado, de ser honrado, de ser obedecido, acabaram se aliando aos herodianos. Aqueles que eram do lado de Herodes, de uma força opressora, maligna. Você sabe quanto mal Herodes fez? Pois os fariseus se aliaram aos herodianos e nós podemos, não devemos, mas podemos também nos aliar aos interesses das forças do mal, deixando de proceder com retidão e nos tornando, ao invés de uma bênção, um mal para os irmãos. Para você entender melhor. Nós podemos ser tentados a agir com fingimento uns com os outros? Sim ou não? Claro, muitas vezes. Para você se dar bem em uma determinada situação, para você escapulir, como a gente diz, de uma outra situação, você começa a agir de uma forma fingida, com intenções escondidas, sem sinceridade, tendo no coração não a bondade, mas a maldade. Nós temos que rejeitar isso, porque isso não é proceder com retidão. Por isso que aqui São José Maria recorda o que ele vem falando já em outros trechos desta homilia. Sede prudentes, meu irmão, minha irmã, seja prudente, reflita, pense antes de falar e antes de agir, inclusive com as pessoas. O que é que está movendo a sua ação? Qual é a sua real intenção? Aquilo que você está falando para aquela pessoa é algo sincero? É algo verdadeiro? Você está sendo simples como todo filho de Deus, bom, boa, deve ser? Todo bom filho de Deus deve ser simples, sincero, verdadeiro, no trato com o irmão, no trato com a irmã. Quando a gente começa a buscar um palavreado, a fazer rodeios, a procurar palavras mais bonitas, mais sofisticadas, pode procurar que tem alguma coisa aí por trás
que não quer se revelar. É aquela expressão que a gente costuma dizer, né, de uma forma engraçada, quando alguém faz muito rodeio e está com uma conversa muito bonita, a gente diz, essa alma quer reza, não é não? Está faltando simplicidade porque está faltando sinceridade. Aí nós vamos enfeitando, porque no fundo nós estamos enganando. Quando você, no seu converseiro, está enfeitando, é porque talvez não muito no fundo você não está sendo sincero, você está enganando. São José Maria diz que nós temos que ser naturais naquilo que nós dizemos e naquilo que nós fazemos. Sem embromação, sem enrolação, sem disfarçar uma intenção, mas com retidão de coração. Sem superficialidade, mas indo ao fundo nos problemas. Aquela conversa por fora, por cima, porque lá no fundo você não quer revelar qual é a sua intenção. Nós podemos pensar, quando estamos falando sobre isso, que em muitas situações nós agimos assim, dessa forma disfarçada, dessa forma fingida, procurando enfeitar aquilo que a gente quer dizer. Você sabe, São José Maria está tomando aquele exemplo dos fariseus que chegavam para Jesus, bom mestre, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, etc., não é? Com outras palavras, mas que no fundo estavam armando uma armadilha. Essa palavra insidiosamente quer dizer traiçoeiramente. Nós não podemos ser insidiosos, traiçoeiros com os irmãos. Enchemos aquele irmão, aquela irmã de elogio para apunhalarmos, para trairmos. Dizemos uma coisa com a boca, mas sentimos outra com o coração. Essa é a atitude dos fariseus, unidos às forças do mal, aos herodianos, para traírem Jesus. Isso não pode acontecer entre nós, meu irmão, minha irmã. Se você está agindo assim com alguém, peça a graça da conversão e diga, Senhor, dai-me a graça da conversão, eu quero sempre proceder com retidão com os meus irmãos. Senhor, dai-me a graça da conversão, porque eu quero sempre proceder com retidão com os meus irmãos. Agora, São José Maria, no finalzinho desse trecho, ele diz com toda clareza. E isso vai trazer para nós, muitas vezes, desgostos, contrariedades. Porque quando a gente decide proceder com retidão, nós vamos enfrentar determinadas situações em que as pessoas podem agir de uma forma grosseira, podem não entender aquilo que a gente está querendo dizer, aquilo que a gente está querendo fazer, e para não desagradar, a gente acaba por disfarçar. E fica procurando enfeitar, e fica procurando se esquivar. Você está entendendo? São situações onde a gente quer alguma coisa de alguém e fica meio que seduzindo, iludindo aquela pessoa, enchendo de elogios, mas no final a gente está interessado em alguma coisa que ela pode fazer, o que ela pode nos dar. Ou quando a gente está diante de uma situação difícil, onde fez alguma coisa errada, por exemplo, e para não sofrer as consequências, a gente procura burlar aquela situação, se esquivar, mentir, fazer o que for para não ter que se desgastar. Isso é uma atitude errada de um filho de Deus. Jesus assumiu a sua disposição de proceder com retidão e por isso chegou à crucifixão. Que desgosto maior do que aquele de morrer crucificado, abandonado, mas porque não abriu mão
de proceder com retidão. Todo aquele que procede com retidão deve estar pronto para a crucifixão. Escreve essa outra frase. Todo aquele que está disposto a proceder com retidão deve estar pronto para a crucifixão. Porque nós vamos desagradar, mas vamos ser sinceros. Nós vamos também nos desagradar, por isso São José Maria está dizendo, antecipadamente, nós temos que contar com o desgosto alheio e com o próprio desgosto. Quem quer proceder com retidão deve estar preparado para a crucifixão, para ser crucificado. Eu não vou dizer isso, tá vendo? Se eu for dizer isso aqui, eu vou ser crucificado. A gente não diz essa expressão? Olha, alguém chega e diz, olha, você precisa falar com fulano, você precisa chamar a atenção desse ou daquele. Um exemplo. E aí a gente diz, não tem nem perigo de eu fazer isso, porque se eu fizer isso, vão me crucificar. Pois é, você já entendeu. Quem está disposto a proceder com retidão, precisa estar pronto para a crucifixão, inclusive da sua própria vontade. Coisas que você sabe que vai perder se retamente proceder. Imagine uma pessoa que está envolvida em uma situação de corrupção e ouve um programa como esse aqui e vê que tem que abrir mão desse negócio, porque quer proceder retamente. Vai ter que crucificar a sua comodidade. Usufruindo daquela coisa errada, você estava tendo uma vida tranquila, uma vida acomodada, que agora precisa ser crucificada. Deu para entender? Temos que estar dispostos a lidar com o desgosto alheio. Gente, isso aqui é um negócio difícil. Ninguém, é ou não é, Maria, gosta de ver alguém desgostoso com você. A gente quer que todo mundo goste da gente. Não é assim? A gente quer que todo mundo goste da gente. Mas, às vezes, nós temos que desgostar. Às vezes, nós temos que desgostar um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um colega de trabalho, decididos a proceder retamente. O objetivo não deve ser a todos agradar, mas a todos amar. O meu objetivo não é a todos agradar, mas a todos amar. Escreve essa frase. O meu objetivo não é a todos agradar, mas a todos amar. Por isso que Jesus desagradou muita gente e acabou crucificado, porque amou a todos. O verdadeiro amor não é aquele que diz para o outro o que o outro quer ouvir, mas diz para o outro o que o outro precisa ouvir, o que o outro tem direito de ouvir. E o que o outro precisa ouvir e tem direito de ouvir, muitas vezes é desagradável. Vamos pegar aqui um exemplo. São Pedro chega para Jesus e diz assim: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Vamos imaginar que tinha algum irmão perturbando a vida de São Pedro. E ele já tinha perdoado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Bom, se o objetivo de Jesus fosse agradar a Pedro, dava para entender o que é que ele queria ouvir. E Jesus teria dito: ótimo, Pedro, tá bom, para não desagradar a Pedro, para não desgostar a Pedro, Jesus poderia ter dado uma resposta assim: Pedro, assim, pode ser que dependendo e de acordo com aquela coisa, aquela embromação, para não dizer a verdade. Porém, Jesus diz a verdade com amor, com caridade, como eu e você devemos fazer, com simplicidade, e diz: não, Pedro, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha aí.
Não é difícil pensar que Pedro ficou meio desgostoso com esse negócio. Vou pegar um outro exemplo aqui de Jesus e Pedro, porque ajuda a gente a entender. Pedro tinha acabado de dar uma bola dentro, como a gente diz, né? Jesus pergunta, vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha só, Jesus elogia a Pedro. Olha, Pedro, não foi você simplesmente com a sua inteligência que disse isso, com a sua carne, mas foi o Pai quem revelou isso para você. Que bom, Pedro, que você se abriu a essa verdade. Olha só. Logo em seguida é bem conhecida essa cena, não é? Quando Jesus começa a falar do seu sofrimento, do seu caminho para a cruz, Pedro diz que Deus não lhe permita isso, Senhor. Se Jesus quisesse só agradar a Pedro, ia pensar, Pedro é aquele que eu chamei para ficar à frente, e acabou de fazer uma coisa tão bonita, tão certa. Eu acho que eu vou deixar para dizer isso depois, eu vou procurar um jeito aqui de dizer, que ele não venha se ofender. Aí Jesus, porque não tinha por objetivo agradar, mas amar, e quem tem o objetivo de amar, tem que corrigir para salvar. Você entendeu? Quem decide amar, tem que corrigir para salvar. Quem decide amar, tem que corrigir para salvar. Por isso que determinadas coisas a gente precisa dizer, mesmo que desagrade. E aí Jesus diz para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Jesus já contava com o desgosto de Pedro de ouvir um negócio desse. Quem que não tem desgosto de ouvir um negócio desse? Deu para entender, gente? O nosso objetivo não é a todos agradar, mas a todos amar. Então a gente tem que contar com esse tipo de desgosto do outro. Mas eu falei isso, fulano ficou tão desgostoso comigo. Pois é, mas foi melhor assim, porque você foi sincero. Porque você não ficou fazendo rodeios, não ficou embromando a pessoa, você falou a coisa com clareza. Eu fiz isso, eu falei aquilo, e aquilo me fez tanto mal, eu fiquei tão desgostoso comigo mesmo, eu me contrariei tanto porque tive que fazer aquilo. Louvado seja Deus se você fez o que era certo. Quem age com retidão tem que preparar-se para a crucifixão. Você pode rezar comigo. Senhor, nós queremos cumprir santamente, como homens de bem, como mulheres de bem, as nossas obrigações de cristãos. Para que procedamos com retidão, livra-nos de toda falsidade e fortalece o nosso coração. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. E aí, meu irmão, o que foi que Deus falou ao seu coração? Forte, né, este episódio de hoje? Dá uma sacudida na gente. Em mim deu uma grande sacudida em você. A gente gosta muito de agradar as pessoas. E a gente fica pisando em ovos. Olha, presta atenção, essa não é uma palavra para você sair atropelando todo mundo e se justificando, porque tem gente que diz, porque comigo é assim, escreveu, não leu, bateu, levou, e eu não tenho papas na língua. Não é por aí, tá bom? Não é bem por aí. Não pode faltar com o amor, com a ternura, com a caridade, com a melhor maneira de falar, mas não deve ter, acima de tudo, a intenção de agradar, mas de amar. Proceder com retidão. Essa é a atitude do cristão. Escreva aí, Maria, o que foi que Deus lhe falou? Vamos lá. Querida Cleomar, ou Cristina, escreve aí, Cristina. Vamos lá, netinha. Alana, escreve aí o que foi que Deus lhe falou. Claudiana, você que está acompanhando pela Rádio Cultura, manda uma mensagem para nós. Diga aí qual foi a experiência que você teve hoje aqui no programa Amigos de Deus. 88 é o código de área, 9983781
92. Muito bem, Cristina. Amar e proceder com retidão sempre. É isso mesmo, minha irmã. Meus irmãos, fez bem, compartilhe com alguém. Esse conteúdo lhe fez bem, compartilhe com alguém. Envia para os amigos, seus grupos de família, de trabalho. Quantas pessoas precisam proceder com retidão, como verdadeiros cristãos? Então, divulga essa meditação, essa riqueza que hoje São José Maria Escrivá passou para nós. E quero aqui deixar um convite para você muito especial, antes da gente rezar a nossa Ave Maria. Não saia daí sem rezar essa Ave Maria por nós, por favor, e nós vamos rezar por você também. Sábado, mais uma vez, se Deus quiser, tem missa aqui na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. E neste sábado tem uma motivação toda especial. Nós vamos estar em plena comemoração dos 266 anos da paróquia de Santo Antônio, né? Como diz o padre Anderson, nosso pároco, é muito tempo. Então é uma história linda e longa que precisa ser realmente celebrada. Vai ter toda uma programação a partir de quinta-feira, dia de adoração, sexta-feira, dia de confissão, sábado, dia de peregrinação. Olha só, e sábado a peregrinação, porque é sábado, será uma peregrinação mariana. Então, a paróquia toda está sendo motivada a sair da matriz de Santo Antônio na madrugada, 4 da manhã, porque o caminho é longo, caminhando, rezando, louvando, refletindo, meditando, vindo aqui para a Comunidade Mariana Boa Semente, para este lugar abençoado que é a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Então, olha, chama amigos, amigas, tá bom? É muito importante. Reúne a sua família, faz este sacrifício de amor para se abrir à bondade, à graça, à força do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Você que mora em Quixeramobim, você que mora nas redondezas, venha para cá, venha participar. Se não, acompanhe a transmissão através das redes sociais. Não esquece, sábado, 6 da manhã, missa na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Se você puder, venha na peregrinação, caminhando pelas ruas, desde a matriz de Santo Antônio. Vamos rezar juntos? Reze por nós rezamos por vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Nos encontramos, se Deus quiser, na segunda parte dessa sequência, proceder com retidão da 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.